Boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa live do Doenças do Fígado Tem Cura. Para quem é a primeira vez que nos acompanha, vou falar um pouquinho sobre o nosso projeto. O Doenças do Fígado Tem Cura é um projeto criado pelo Lar Apate para que a gente possa trazer a informação para as pessoas a respeito das doenças do fígado, que de certa forma, quanto mais informação as pessoas tiverem, melhor elas podem cuidar do seu fígado. Muito boa noite a todos que estão entrando, Marcelo, Ana Paula Lunas, Gabriel, Marcelo Genzino, Fabiane, muito bem-vindos. Hoje a nossa live ela vai tratar sobre o assunto das hepatites virais. Nós vamos conversar hoje com o Dr. Thor Dantas, que é um infectologista e hepatologista de Rio Branco, que vai nos explicar um pouquinho sobre as hepatites virais. Esse projeto do Lar Apate é um projeto da Casa de Apoio, para quem não nos conhece ainda, é a primeira vez. A Apate é um lar que abriga pacientes de outros estados que vêm a São Paulo para realizar transplante de fígado, pâncreas e rim. E são pacientes carentes que não têm condições de se manter em São Paulo, então eles são acolhidos pelo nosso lar e lá eles têm um atendimento humanizado, tem alimentação, estadia, acompanhamento médico, psicológico e tem um local onde eles possam estar acolhidos enquanto estão passando por esse processo do transplante. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, entre no nosso site, Lar Apate, e nos acompanhem nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, Apate TX, e na nossa página do Instagram também, Lar Apate. Então eu vou chamar o nosso convidado, o Dr. Thor, para acompanhar e para nos explicar um pouquinho sobre a live de hoje. Já tem algumas perguntas que estão chegando aqui, assim que possível, assim que nós começarmos, o doutor vai respondendo as perguntas, então mandem as suas dúvidas, que assim que possível a gente vai respondendo. Vou chamar aqui o doutor Thor agora para responder as nossas perguntas. Vão mandando as perguntas enquanto isso, já tem algumas aqui, e para que a gente possa responder durante a live, vão mandando as suas perguntas. Eu estou procurando aqui o Dr. Dantas aqui. Eu acho que ele está tendo alguma probleminha de conexão que eu não consigo encontrá-lo. Boa noite, Vera. Boa noite, Ellen. Enquanto a gente aguarda aqui o Dr. Thor se conectar, Antônio, eu vou anotando aqui as perguntinhas de vocês. Vamos procurar aqui o Dr. Dantas, Dr. Thor. Eu peço desculpas, mas a gente está tendo probleminha aqui com a transmissão. Vou tentar encontrar o nosso convidado aqui, mas acho que ele está com um probleminha aqui
de conexão. Bom, enquanto o Dr. Thor não entra, nosso projeto ele vai ter mais algumas lives falando sobre as esteatohepatites, sobre os tratamentos de câncer de fígado. Então, nós temos mais 3 lives pela frente e vocês podem nos acompanhar. Eles vão ser divulgados na semana do evento e vocês podem nos acompanhar. Estou tentando aqui localizar o doutor. Mas infelizmente ele não está aparecendo aqui para mim. Eu peço mais uma vez desculpas, mas acho que a gente está tendo um problema de conexão aqui. Eu não estou conseguindo localizar o nosso convidado aqui. Infelizmente está tendo um probleminha aqui, gente. Eu peço desculpas novamente, mas eu estou tentando localizar o nosso convidado aqui, mas por algum motivo ele não está aparecendo aqui. Vou tentar novamente. Agora eu acho que eu consegui conectar o nosso convidado. Boa noite, doutor Dantas.
Doutor Thor, boa noite. Boa noite, doutor. Olá, boa noite. Tudo Tivemos um bem? probleminha de conexão aí, agora, graças a Deus, tudo certo, né? Tudo certo agora. Muito bem, seja muito bem-vindo. Agradecemos o convite para participar da nossa live de hoje, que fala sobre as Obrigado. hepatites virais. Doutor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito do que são as hepatites virais. Certo. Bom, primeiro agradecer o convite, o honroso convite da Pati, do Tércio, de todo mundo. É um prazer estar aqui falando sobre esse tema tão importante. Bom, hepatite é um termo genérico que se refere às inflamações do fígado, né? Qualquer inflamação do fígado é chamado de hepatite. Elas podem ter diversas causas. As hepatites podem ser por remédios, medicamentos, por toxinas, a gente chama de hepatite tóxica. Quando elas são causadas por um vírus, a gente chama de hepatites virais. Então, hepatites virais são as inflamações do fígado causadas por vírus. E a gente tem alguns vírus que podem causar hepatites virais. Qualquer vírus pode causar hepatite viral, doutor? Olha, Ou qualquer existem alguns não. vírus específicos? Qualquer não, mas existem inúmeros vírus podem causar algum grau de hepatite. Então, por exemplo, quando a gente tem um vírus herpes, por exemplo, tem uma infecção pelo herpes, que é uma infecção que muita gente conhece, pode gerar um pouco de inflamação no fígado. Quando eu tenho uma mononucleose, quando eu tenho algumas outras infecções, aliás, o fígado é bem comum quando você tem uma infecção sistêmica, como a gente chama, nos gânglios, no seu intestino, etc., algum grau de acometimento acontecer no fígado. Mas essas hepatites causadas por esses vírus geralmente são hepatites leves, que não causam grandes problemas ao fígado. O fígado ele é meio que acostumado a sofrer um pouco com tudo que entra no nosso organismo. Tudo que entra no organismo passa pelo fígado. E o fígado é meio feito para isso. Ele é meio que feito para lidar com esses vírus em geral. Mas existem alguns vírus, uma lista de 5 vírus que são chamados vírus hepatotrópicos. É um termo que designa a tendência a ir para o fígado. Então, esses vírus são os vírus que a gente costuma chamar dos vírus das hepatites. É o vírus A, B, C, D e E. São 5 vírus. Qual é a As cinco. diferença entre eles, doutor? Pois é, eles têm algumas diferenças importantes entre eles. Então, quando a gente fala de hepatite viral, geralmente estamos falando desses 5 vírus, embora outros vírus possam causar hepatite também. Mas esses 5, eles causam inflamação principalmente no fígado. Eu estava dando o exemplo do herpes, ele causa inflamação em outros lugares e também no fígado. Esses 5 têm como característica em comum ter o principal local de acometimento o fígado. E quais as diferenças entre eles? Algumas. Desses 5 vírus, alguns são transmitidos pela boca, outros são transmitidos pelo sangue. Duas grandes diferenças entre esses vírus. Então, por exemplo, o vírus da hepatite A, que é o primeiro da lista, e o vírus da hepatite E, ou E, como se chama, dependendo do sotaque, o último da lista, eles são vírus transmitidos pela boca. E os vírus do meio, o B, o C e o D, a gente chama de delta também, são vírus transmitidos pelo sangue e também, em alguma proporção, pela relação sexual. Mas não são vírus transmitidos pela boca. Então, essa é uma diferença importante dos vírus das hepatites. Alguns são transmitidos pela boca, outros são transmitidos pelo sangue. A primeira diferença. A outra diferença que eu acho importante marcar aqui agora, nesse momento, é que alguns vírus de hepatite podem ficar crônicos e outros não.
E isso é uma diferença muito importante, porque aqueles que podem ficar crônicos, e crônico a gente chama em medicina aquilo que fica ao longo de um grande tempo, período de tempo. Agudo em medicina é aquilo que é por um curto período, e crônico é aquilo que é por um longo período. Os vírus que ficam crônicos têm a chance de causar cirrose no fígado. E essa é uma grande importância. Então, o vírus A e o vírus E também não causam cirrose, porque eles não ficam crônicos. Eles causam. E o senhor disse que esses vírus que estão pela boca, né, que no caso são os vírus A e E, de que Sim. forma que a pessoa pode adquirir esse vírus? Qual é a forma de contágio, né, desses vírus? Perfeito. Os vírus transmitidos pela boca, eles são vírus que a gente chama de transmissão fecal-oral, porque eles são eliminados do nosso corpo pelas fezes. Alguém que está com hepatite A ou alguém que está com hepatite E, elimina o vírus nas fezes. Essas fezes contaminam águas e alimentos, contaminam o solo, contaminam água e alimento, e a gente acaba se infectando, ingerindo alimentos ou água contaminada por esses vírus. É a forma de transmissão dos vírus de transmissão fecal-oral. Já os vírus de transmissão pelo sangue é principalmente por agulha ou elementos que cortam e furam. Então, acidentes com agulhas, agulhas reutilizadas, equipamentos de dentista ou de acupuntura ou de cirurgia ou transfusão de sangue, tudo que não seja adequadamente esterilizado pode transmitir os vírus de transmissão pelo sangue. E também muitos desses vírus de transmissão pelo sexo, pela relação sexual, principalmente o vírus da hepatite B. Então, voltando um pouquinho no vírus A e E, que são vírus fecais orais, então, são vírus fáceis de serem, vamos dizer assim, prevenidos, tendo assim um bom cuidado com a alimentação, da higienização adequada dos alimentos e tudo. É uma forma de prevenção, não é, doutor? É um vírus mais fácil de ter prevenção, não é? Sem dúvida. É a principal forma de prevenção. É ter higiene adequada, ter os dejetos humanos tratados de forma adequada, esgoto de qualidade, tratamento do esgoto de qualidade, higiene individual e coletiva de qualidade. É assim que se previne principalmente os vírus de transmissão fecal-oral. Por isso, inclusive, são vírus que são mais comuns em locais do mundo onde a higiene não é muito adequada, em locais subdesenvolvidos ou pouco desenvolvidos. E tem falta de saneamento básico adequado, né, doutor, no caso, Perfeito. Né? Falta de saneamento básico adequado, falta de higiene adequada. E no caso desses vírus, né, ainda dentro desses vírus, existe vacina para hepatite A e E, por exemplo? Existe vacina para hepatite A, largamente disponível no Sistema Único de Saúde. É uma vacina que foi incorporada relativamente recentemente, mas já incorporada no calendário básico. Então, todas as crianças devem ser vacinadas para hepatite A. Não era assim antes, né? Curioso, porque antes todo mundo pegava hepatite A na infância. E geralmente na infância, hepatite A não causa complicações. Ela fica grave, com uma complicação muito temida, que é a hepatite fulminante, quando é adquirida na idade adulta. Na infância, não. Como todo mundo pegava na infância, a gente era um país com uma qualidade de saneamento muito ruim há 20, 30 anos atrás, então a gente não vacinava, porque todo mundo era vacinado naturalmente na infância pegando hepatite A. Conforme o nosso grau de desenvolvimento sanitário, econômico foi melhorando, as crianças pararam de pegar hepatite na infância e chegavam na idade adulta suscetíveis, com risco de pegar hepatite A na idade adulta. Então, por isso foi incorporada a vacinação contra hepatite A. Ela está disponível. Já a vacina contra hepatite E não é uma vacina disponível no Brasil. Uma vacina, na verdade, em experimento. A China tem uma vacina que estão usando contra hepatite E. É uma hepatite muito menos frequente, muito menos comum do que a A. E não existe uma vacina ainda disponível em larga escala. Existe uma vacina experimental. Talvez, num futuro breve, a gente acabe vacinando as pessoas contra hepatite E. E essas duas hepatites,
No caso, qual seria o tratamento para elas? Olha, essas vacinas, essas hepatites, o tratamento é largamente de suporte, como a gente chama. Não existe um remédio especificamente contra a hepatite A ou contra a hepatite E. A maioria dos casos na infância são leves e passam como uma infecção autolimitada, não causam preocupação. É aquela hepatite comum da infância. Muita gente fala, eu tive hepatite comum da infância. Essa é a hepatite que não preocupa. Mas a hepatite A adquirida na idade adulta pode ser extremamente grave, levando a hepatite fulminante e a necessidade de transplante de fígado urgente. E a hepatite E também tem um grau de... Felizmente, ela é menos comum porque ela tem um grau de complicação bem maior. A hepatite A complica com hepatite fulminante em cerca de 1% dos casos. Já a hepatite E complica com hepatite fulminante em cerca de até 20% dos casos se ocorrerem grávidas. Então, é uma hepatite muito perigosa em grávidas. E muito perigosa também em imunocomprometidos. Se acomete indivíduos com grau de imunodeficiência também, ela é extremamente preocupante. Felizmente, é uma hepatite rara, mas é uma hepatite preocupante. E chegou uma pergunta aqui para nós. Ao longo da... você está dizendo que a hepatite ela já entra no calendário da vacinação infantil, né? Ao longo da vida, é necessário ter um reforço dessa vacina? Ou uma vez que a pessoa já está vacinada, ela está imunizada para a vida toda? Olha, é uma vacina de imunidade duradoura. No entanto, se você não foi vacinado contra a hepatite A na infância, a sua vacinação na idade adulta é diferente. Você necessita de um reforço. Na infância ela funciona mais, então basta uma dose depois do primeiro ano de vida. Mas se você não foi vacinado, se na época em que você era criança não tinha essa vacina, então você precisa dosar o seu anticorpo, o ideal é isso, para saber se você está imunizado contra a hepatite A. Qual que é o grau de imunidade. Porque muitos adultos não estão protegidos contra a hepatite A e tem um risco realmente importante de ter complicação. Então, dosaria o anticorpo. Se você não não tem um anticorpo, você está suscetível, aí você tomaria 2 doses. Aí você sim precisa de um reforço na idade adulta, diferente da infância. Agora, vamos passar para as outras hepatites que o senhor falou, né? Tem mais uma pergunta. Tem mais uma pergunta aqui, ó. O Tércio pergunta da questão de devem ser todos imunizados ou não. Todo adulto, eu acho isso uma questão importantíssima, viu, Tércio? Porque muito adulto está suscetível à hepatite A, não sabe disso e está sob risco de uma complicação muito grave que é a hepatite fulminante. Eu tive já colega de turma, é uma história dramática, mas um colega de turma da faculdade se formando na faculdade de medicina, fazendo prova de residência, ele adoeceu de hepatite aguda, fulminante, e faleceu aguardando um órgão na fila de transplante. Então, é uma doença que complica raramente, mas quando complica, é uma complicação seríssima. Então, realmente gravíssima. Então, realmente, na minha opinião, todo adulto deveria saber se é imunizado ou não contra hepatite A, e se não é, se não tem anticorpos, deveria receber as 2 doses de vacina contra hepatite A na idade adulta. Agora, o senhor falou das outras hepatites, né? Que tem a transmissão por sangue, né? Que é hepatite B, C e D. Quais são as complicações que esses 3 tipos de hepatite podem trazer? Qual dessas 3 hepatites virais é mais grave e traz maior complicação? Pois é, essas 3, aí elas têm um outro problema. Além delas poderem causar também, igual a hepatite A e E, a hepatite fulminante aguda, né, que o fígado para rapidamente de funcionar, é uma emergência, elas também trazem uma outra complicação que essas 2 não trazem. Elas ficam crônicas, o indivíduo não sente nada ao longo da vida, ele não sabe que ele tem uma hepatite, ele não tem olho amarelo, ele não tem urina escura, ele não tem febre, ele muitas vezes absolutamente nada sente e o fígado dele está sendo inflamado ao longo dos anos. E com essa inflamação mantida ao longo dos anos, que é a hepatite crônica, ele chega em algum momento da vida à cirrose e ao câncer de fígado, que são 2 complicações gravíssimas
e que muitas vezes surpreendem o indivíduo que nada sente, e diz assim, nossa, mas eu nunca bebi, não ingiro bebida alcoólica, eu tenho uma vida absolutamente saudável e agora eu estou com câncer de fígado, eu estou com cirrose, porque ele tinha hepatite crônica e não sabia. Então essas são as Então, a complicações muito princípio, temidas. doutor, quando as pessoas se infectam, né, com esses três tipos de vírus, a princípio eles são assintomáticos, é isso? Eles só vão ter sintomas ao longo do tempo, é isso? Exatamente. Na verdade, eles passam os anos todos sem sintoma algum. A gente diz que o fígado sofre calado. O fígado sofre sem emitir sintomas. O indivíduo não sente absolutamente nada, nada, nada. Tem gente que pode sentir uma fadiga, pode sentir um pouquinho de coisas vagas, eu não me sinto tão bem, falta de energia, mas isso é vago, isso pode ser tanta coisa, pode ser estresse, preocupação, e muita gente não sente absolutamente nada mesmo e está com o fígado extremamente inflamado. Então, o fígado sofre calado, só há um jeito de saber se você tem uma hepatite crônica acometendo o seu fígado, fazendo exame. E muitas vezes você é surpreendido, não ao longo do tempo, mas no final de um longo período, vem um câncer no fígado e te surpreende, ou uma cirrose te surpreende. E existe vacina para esses três tipos de hepatites virais? Olha, existe vacina contra hepatite B, ela é uma vacina largamente disponível, todo mundo deve tomar essa vacina, ela é universal também, é a primeira vacina do calendário, é a primeira vacina dada a um recém-nascido no Brasil. A primeira dose, a primeira picada que ele recebe na maternidade, nas primeiras 12 horas de vida, deve ser a vacina contra hepatite B. Mais importante ainda do que a vacina contra a tuberculose, que é uma vacina também extremamente precoce na maternidade. Contra a hepatite delta, que é a D, não existe uma vacina específica, mas se você estiver protegido contra B de bola, você também está protegido contra D de delta, porque a hepatite delta só ocorre em quem tem o B. Então, se você está protegido com B, contra o B, você também está protegido contra o delta. E contra a hepatite E uma C... dose só, ela é o suficiente para imunizar a pessoa contra a hepatite B? Ou Não. ela tem que fazer reforço ao longo da vida também? Tá, então, boa questão. Contra B, então, primeiro, o esquema básico são 3 doses. Para você estar imunizado, são primeiro 3 doses, com o primeiro dia, depois um mês, depois 6 meses. Depois desse período, se você está imunizado, se o seu exame, aí é preciso fazer o exame. Se o seu exame mostra que você tem um anticorpo protetor da vacina, antigamente a gente recomendava reforços a cada 10 anos, mas estudos mais recentes mostram que se o seu nível de anticorpo realmente foi alto, se você fez um nível alto, você está protegido ao longo da vida. Mesmo que esse anticorpo caia ao longo da vida, os seus linfócitos de memória, que são as células do sistema imunológico, elas permanecem com a memória da vacina. E toda vez que você entrar em contato com o vírus, você produz uma rápida subida desses anticorpos. Mas isso apenas se você teve certeza que você teve anticorpo protegido lá atrás. Porque se você não teve o seu anticorpo documentado lá atrás, você pode ter tido as 3 doses, achar que está protegido e não está. Aí sim, você precisa de novo reforço, nova tentativa de imunização. E é importante que a pessoa tome as 3 doses direitinho na data correta, né, doutor? Para que não haja falha nessa imunização, não é isso? Exatamente. É muito importante que ela tome as 3 doses. Às vezes ela toma uma, toma 2, esquece a terceira. Muito importante ter a terceira dose. E tão importante quanto é fazer o exame. Porque senão ela acha que está protegida e não está. Infelizmente, nem toda vacina, nenhuma vacina, melhor dizendo, é 100% eficaz. Aliás, não existe nada 100% seguro na vida, né? Nenhum remédio, nenhum tratamento. E nenhuma vacina é 100%. Então, existe uma proporção das pessoas que tomam a vacina da hepatite B e não estão protegidas. Felizmente é pequeno, está em torno de 5%. 5% das pessoas não ficam protegidas. E se ela não faz o exame, ela não sabe que não está protegida. E por que é importante saber? Porque se ela não está protegida, se ela caiu nos 5% que não está protegido, mesmo após repetir o esquema, ela tem que saber que ela é um suscetível.
ela vai passar a vida dela suscetível à hepatite B. Se um dia ela entrar em contato, ou numa relação sexual, ou num acidente com uma agulha, ou numa transfusão de um sangue, eventualmente, isso é muito raro, na verdade, transfusão, porque a qualidade do sangue transfundido é muito boa hoje no Brasil. Mas principalmente nos acidentes com agulhas. Por exemplo, profissional de saúde, tá um cirurgião, um enfermeiro, um técnico que se acidenta com agulha, se corta. Essa pessoa, se ela não está imunizada, ela tem que tomar uma outra medicação, que chama imunoglobulina. A imunoglobulina é o anticorpo da vacina já pronto. Para aqueles que não têm imunidade contra a hepatite B, se ele entra em contato contra a hepatite B, ele tem que tomar o anticorpo já pronto, que chama imunoglobulina. Também está disponível no Sistema Único de Saúde, mas tem que ser pedido sob solicitação médica. E é importante para aqueles que não estão imunizados. Tem uma pergunta aqui, doutor, que eu acho que deve ser do seu estado aí do Acre, perguntando qual hepatite tem maior incidência aí no estado do Acre. Olha, aqui no estado do Acre, a gente tem o azar de ser um dos locais do mundo que mais tem hepatite, de todas, infelizmente. Então, aqui no Acre, a Amazônia como um todo é conhecida como sendo uma área de hepatite B. Toda a Amazônia tem muita hepatite B e aqui no Acre não é diferente. Na Amazônia Ocidental, ou seja, de Manaus para cá, de Manaus para o Acre, de Porto Velho para o Acre, tem muita hepatite delta, que não tem na Amazônia Oriental. Para Belém não tem muito. Para cá, para Manaus, para o Acre, tem. Então a gente tem muita B, tem muita delta e, infelizmente, a gente também tem muita hepatite C. A hepatite C é a hepatite dos grandes centros urbanos, é a hepatite das cidades, mas que também tem muito no Acre, porque a gente usou no passado muita agulha reutilizada, muito agulha daquela que a gente esterilizava, mas esterilizava mal, na época em que a gente não tinha material descartável de qualidade. Então, infelizmente, a gente tratou muita malária, leishmaniose. No passado, com esse tipo de agulha, a gente espalhou muita hepatite C. Então, o Acre, então, eu diria, para usar um termo... É por isso que essa região tem uma maior incidência em relação ao restante do país, por esse passado de utilização de produtos não descartáveis. É isso, doutor? Exatamente por isso. Então, no município do interior, sabe, onde só tinha um prático, tinha um farmacêutico, não tinha hospital, onde a gente tratava com aquelas agulhas de reutilizadas, a gente espalhou muita hepatite C pelo interiorzão do Brasil como um todo, e no Acre foi bastante intenso. Então, aqui, para usar um termo popular, é pau a pau. Hepatite B, C e delta, as três tem bastante aqui na nossa região. Por isso aqui tem muito câncer de fígado, como o Tércio bem sabe, muita cirrose na nossa região, infelizmente. Mas a hepatite delta, ela tem como... ela precisa ter a B como hospedeiro para ela ter a delta, isso, né, doutor? A pessoa Exatamente. Só adquire a B se ela tiver a delta, né? Aliás, perdão, a delta se ela tiver a B, né? Exatamente. E aí tem uma coisa importante nisso que você lembrou. Tem duas formas de adquirir a delta, então. Ou junto, B e delta ao mesmo tempo, a gente chama isso de co-infecção ao mesmo tempo, ou a superinfecção. Alguém que já tinha hepatite B ao longo da vida, em um belo dia ele adquire o delta em cima. Essa segunda situação, que é a superinfecção, ela é extremamente perigosa. Ela causa o risco de uma hepatite fulminante grave e ela causa uma doença crônica depois que é extremamente agressiva também. É considerada a hepatite mais agressiva de todas, é a hepatite delta. E existe tratamento para hepatite B? Existe tratamento para hepatite B, existe tratamento para B, para C e para delta. Felizmente, essas três hepatites crônicas, diferente da A e da E que a gente comentou, que não tem um remédio específico, essas três têm. Tem tratamentos eficazes, com pouca incidência de efeito colateral, seguros e eficazes, felizmente, com algumas diferenças. Por exemplo, a hepatite C, ela é totalmente curada com tratamento por um tempo definido. Eu uso por 3 a 6 meses, o indivíduo está curado e ele não precisa mais de remédio. A hepatite B, no estágio que a gente está hoje, são medicamentos mantidos ao longo de anos. A gente, na maioria dos pacientes, não para o remédio. É um tratamento
supressivo, como a gente chama, na imensa maioria dos casos. Uma minoria de pacientes consegue parar o tratamento, mas a imensa maioria fica tomando o remédio a vida toda. Mas uma vez que tome o remédio a vida toda, o vírus fica desligado e o fígado fica protegido. Mas ela continua ainda assim, doutor, mesmo que ela tenha, vamos dizer, essa carga viral assim zerada, praticamente, ela continua sendo um transmissor assim mesmo, né, doutor? Ela pode transmitir assim mesmo. Ela pode. E se ela parar o remédio, imediatamente depois o vírus já está se multiplicando e ela continua um transmissor do vírus ao longo da vida, sim. Eu tenho uma pergunta aqui. Quando não tomamos, é uma pergunta da Fernanda Madeira, quando não tomamos a última dose da vacina, no caso eu acho que ela está se referindo à hepatite B, na data estipulada no cartão, ainda é possível tomar a dose faltante tardiamente? Sim, é possível, é possível. É possível que essa dose tardia resolva a sua imunidade, ou é possível que não. É possível que você, depois dessa terceira dose tardia, você dosa um anticorpo para saber o que aconteceu. Apareceu o anticorpo, está resolvido o problema. Não apareceu, você tem que recomeçar o esquema. Faria mais um esquema com 3 doses novamente, e aí veria se você finalmente conseguiu a imunidade. Tá. Aqui tem uma outra pergunta. Na amamentação, a mãe pode transmitir hepatite B ou C para o bebê? Sim, pode. A amamentação pode transmitir principalmente a hepatite B. É uma grande questão isso. A hepatite B, a mãe que tem hepatite B, ela tem um risco elevadíssimo de transmitir para o neném quando nasce. Geralmente o neném adquire logo após o parto, incluindo na amamentação. Por isso é muito importante que toda mãe, toda gestante, faça o exame de hepatite B na gestação. E se ela tem hepatite B, é absolutamente fundamental que a criança, quando nasça numa maternidade onde exista aquele anticorpo pré-pronto que eu comentei lá atrás, que chama imunoglobulina. A imunoglobulina. Essa criança tem que tomar imunoglobulina imediatamente ao nascer para ficar protegida, porque senão essa criança vai quase que em 100% dos casos, acima de 90% dos casos, pegar hepatite B, e acima de 90% dos casos ela não vai eliminar o vírus da hepatite B e vai ficar crônico. É extremamente importante que ela tome a imunoglobulina. Senão ela vai transmitir pela amamentação para sua criança, ou até no cuidado ali na própria, cuidado assim que nasce, sabe? Na limpeza da criança, no canal de parto. É extremamente importante. Então, seria o importante que a mãe não amamentasse, então, o bebê, a mãe que tem hepatite B? Olha, essa é uma grande polêmica. Você traz uma questão polêmica, realmente. Porque a amamentação traz uma série de benefícios também para as crianças, principalmente relacionados à nutrição adequada. Uma criança que não amamenta tem que ter uma alternativa à altura do leite materno. O leite materno é um alimento perfeito. Se você não pode dar o leite materno, você tem que ter acesso a uma fórmula de boa qualidade. Se você está numa situação em que você não tem uma fórmula de boa qualidade, então às vezes é uma decisão difícil entre cruz e espada. Se a criança não tomou a imunoglobulina, é contraindicado completamente a amamentação. Você vai condenar essa criança a ter hepatite B ao longo da vida, certo? Mas, se a criança teve acesso à imunoglobulina, e se a criança teve acesso à vacina imunoglobulina assim que nasce, a opinião dos especialistas às vezes se divide. Se a mãe tem condições de ter acesso a uma fórmula de boa qualidade, e isso tem um custo alto, alguns especialistas recomendam não amamente, dê uma fórmula para sua criança. Mas se a mãe não tem acesso a uma fórmula de boa qualidade, a maioria dos especialistas vai dizer, dê a imunoglobulina e amamente a sua criança, porque senão sua criança vai ficar desnutrida. Então é uma decisão difícil realmente, que vai depender da realidade socioeconômica e cultural em que essa mãe e essa criança estão inseridas. Então, isso é analisado caso a caso, então, né, doutor? De acordo Isso é com a analisado condição de caso cada a mãe, caso, né? botando na balança
Tudo em medicina a gente diz que é uma balança de custo ou risco e benefício. Nada é só benefício e nada é só risco. Então é essa Tem balança mais que a uma gente tem que... pergunta aqui, doutor. Os tratamentos para hepatite B e delta são semelhantes? É uma pergunta da Luísa Murari. Não, eles não são semelhantes. A hepatite delta é a hepatite mais difícil de tratar que tem. É a mais agressiva, a menos conhecida, a que mais agride o fígado, a que menos é estudada e a que menos tem alternativa de tratamento, infelizmente. Para hepatite delta, até ontem, vamos dizer assim, a gente só tinha o velho interferon. O interferon que a gente usou muito para tratar hepatite C no passado, o interferon que a gente usou muito para tratar hepatite B também no passado. Até hoje a gente ainda usa muito interferon para tratar hepatite delta. O problema do interferon é que é injetável, tem muito efeito colateral, muita gente não tolera o interferon, tem que ser tomado por muito tempo e a taxa de sucesso é pequena. Infelizmente, em hepatite delta, só 30% responde ao interferon, o que é muito pouco para uma doença agressiva como hepatite delta. Mas, felizmente, é o lado bom. Muita pesquisa tem sido feita nos últimos tempos, depois que a gente resolveu a hepatite C, porque hepatite C é uma doença resolvida. A gente está falando em acabar com a hepatite C até 2030, 2050. Ninguém é mais para ter hepatite C. Depois que a gente dominou a hepatite C, a atenção da ciência tem se voltado muito para a hepatite B, que é uma doença muito comum no mundo. E a gente espera que com os avanços com a hepatite B, a gente vai também poder curar a hepatite delta, porque muitos remédios que funcionam para B também vão funcionar para delta. Existe muita pesquisa. Os otimistas acham que em 5 anos a gente vai estar curando hepatite B também, igual a gente cura hepatite delta. E muito desses remédios vai ser muito útil também para hepatite delta. Você não acha uma Perdão, eu disse, vai estar curando hepatite B igual a gente cura C, e muitos desses remédios vão ser úteis também em delta. Então, eu espero, sou otimista, que a gente vai ter coisa muito boa para oferecer para os pacientes de hepatite delta no futuro próximo. Agora, doutor, uma pessoa que tem o vírus da hepatite B, fez um tratamento e zerou, diminuiu a carga viral, e a C também, ele continua tendo que fazer um acompanhamento esporádico para ver a evolução da doença, né, da lesão no fígado. Os pacientes precisam ser acompanhados de quanto em quanto tempo? Uma vez que eles tiveram uma carga viral praticamente zerada. Qual é essa frequência de acompanhamento que eles têm que fazer? Isso é um pouco diferente de B e C, porque C, de novo, é uma doença curável. A gente tem ainda um costume antigo, da época do interferon, e que a gente fica com a sensação de que C... Muita gente até fala isso hoje em dia. Hepatite não tem cura, né? Nunca se cura, nunca se cura. Hepatite C é absolutamente curável. Então, eu vou dizer, sem medo de errar, se você negativou a hepatite C tomando o seu remédio, Sofosbuvir, Daclatasvir, Ledipasvir, são vários os remédios possíveis de tratar hepatite C, são os novos remédios orais, e negativou, e você confirmou, tem que confirmar, não basta um exame negativo. Você tem que repetir esse exame 3 meses, depois 6 meses depois, só para ter certeza que não houve erro de exame, erro de laboratório. Mas se realmente está negativo, você está curado de hepatite C, ela não volta. Você pode pegar de novo, isso é importante, porque muita gente acha que está livre para sempre, mas se você voltar a se expor, você pode pegar hepatite C de novo. Então você não precisa ficar fazendo exame a vida inteira de hepatite C. Exceção a isso, e é importante que se diga, se você curou hepatite C com fibrose avançada. Então você pode curar hepatite C com pouca fibrose, F0, F1, F2. Esse pode ganhar alta do teu ambulatório, do teu consultório. Agora, se você curou hepatite C com grau de fibrose de F3 para cima, aí a gente não dá alta. Não pelo vírus. O vírus está curado, mas ele deixou sequela no fígado. E o fígado ficou com um grau de fibrose que a gente tem que acompanhar, porque ele tem ainda risco de ter as complicações do câncer de fígado, da cirrose do câncer de fígado. Então, aí sim, ele vai permanecer em acompanhamento. De 6 em 6 meses fazer ultrassom, de 3 em 3 meses fazer exames de sangue, uma vez por ano fazer uma endoscopia. Então,
depende do grau de fibrose. Já B, que a gente não cura, a gente só desliga o vírus enquanto toma remédio, esse é acompanhamento a vida inteira realmente. Esse vai estar fazendo exame 2 vezes por ano com a gente no ambulatório, no consultório, fazendo carga viral 2 vezes por ano, fazendo exame de TGO-TGP de 3 em 3 meses, ultrassom para procurar nódulo e câncer de fígado. Então, realmente, C pode ganhar alta, se curou com pouca fibrose. Se curou com alta fibrose, não ganha alta. E B, não ganha alta via de regra. Agora, por exemplo, um paciente com hepatite C, que ele tomou medicação, ficou curado, tem um grau de fibrose 1, por exemplo. Se essa pessoa começar a ter hábitos de não muito saudáveis, por exemplo, começar a ingerir bebida alcoólica, ter uma alimentação muito gordurosa e tudo, esse vírus, em algum momento, ele pode se reativar? Olha, o vírus reativar, não. O vírus está curado. Mas você traz uma questão muito importante. É muito comum isso que você está falando. As pessoas se curam de hepatite C, ganharam uma vida nova, se sentem livres do vírus, como de fato estão, passam a beber em excesso, porque elas não podiam beber antes, passam a comer em excesso, e você tem uma síndrome hoje muito conhecida nesses indivíduos, que é ganho de peso e gordura no fígado, esteatose hepática. Então, a gente tem muitos desses pacientes que eram para ganhar alta do ambulatório, do consultório, não ganham porque desenvolvem esteatose. E a gente passa a acompanhar a esteatose deles. Esteatose hepática é a principal causa de cirrose e de câncer de fígado no mundo desenvolvido hoje. Porque a hepatite C está curando todo mundo e as pessoas estão adoecendo. O americano, 1/3 dos ultrassons feitos nos Estados Unidos tem esteatose. No Brasil, 1/4 dos ultrassons tem esteatose. E muitos desses pacientes, não todos, mas uma proporção importante, vai ter fibrose com o passar do tempo, vai ter cirrose, vai ter câncer de fígado. Então é muito comum a gente curar a hepatite C do paciente, não conseguir dar alta para ele, porque ele permanece com gordura no fígado ou porque permanece ingerindo álcool. De fato, o consumo abusivo de álcool ou o ganho excessivo de peso são ainda causas líderes de doença hepática no mundo desenvolvido todo e na nossa realidade também. O Brasil é um país de gente que está ganhando peso e é um país que ingere muito álcool. Tem mais 2 perguntas aqui, doutor. Como faz para tomar a vacina de hepatite quando se tem 10 anos? No CRI, não aplicam mesmo com pedido médico. E eu acho que essa pergunta deve estar vindo aí do estado do Acre. Eu acho que a pessoa tendo qualquer posto de saúde, doutor, eles dão a vacina da hepatite, na carteirinha de vacinação não existe, não consta que a pessoa tomou, ela consegue tomar? Olha, deve estar falando da hepatite A, né? A hepatite A, ela é calendário básico da infância, mas ela é CRI, ela é excepcional no adulto. Então, para você indicar a vacina no adulto, você realmente tem que fazer uma cartinha para o CRI para justificar. Então, às vezes, a gente tem que forçar uma certa barra com o CRI. Na minha opinião, todo adulto que não é imunizado contra a hepatite A deveria ser. Mas, de fato, o CRI acredita que você deve vacinar aqueles que têm grupo de risco. Mas essa situação de grupo de risco ela é extremamente ampla. Por exemplo, se você tem gordura no fígado, você tem um risco elevado. Você já tem uma doença no fígado. Grupo de risco é qualquer doença do fígado. Qualquer doença do fígado justifica que você esteja protegido contra a hepatite A. Então, muitas vezes é isso. Você precisa de um médico dizendo para o CRI, esse paciente tem um risco elevado de ter complicação por hepatite A e eu solicito que ele vacine. Eu acho que os CRIs têm mudado um pouco a sua visão, porque hoje em dia tem sobrado vacina. E as pessoas precisam ser vacinadas. Quando eu tenho mandado para o CRI hoje em dia tem agradecido que eu tenha mandado, porque as vacinas estavam sobrando, a gente está dando utilidade para as vacinas. Tá. Tem mais 2 perguntas aqui, doutor. Eu fiz um transplante de fígado e era portador de hepatite C antes do transplante. O vírus pode voltar? Se ele tratou o vírus da hepatite
no pré-transplante e curou, ele já chega no transplante com o vírus da hepatite C curado. Estamos falando de C, né? Mas se ele fez o transplante sem curar, sem ter tratado a hepatite C antes, aí o vírus volta na imensa maioria dos casos, em quase todos vai voltar, e ele vai ter que fazer o tratamento pós-transplante. Hoje, todos os dois tratamentos são absolutamente possíveis e eficazes, tanto no pré-transplante quanto no pós-transplante. Se é um indivíduo que já está quase perto de transplantar, às vezes a gente deixa para tratar no pós-transplante. Mas se é um indivíduo que ainda está longe do transplante, tem tempo até ser chamado para o transplante, a gente decide tratar antes do transplante. É uma decisão conjunta do médico que cuida com a equipe de transplante. Tem mais uma pergunta aqui. O coronavírus, ele provoca a hepatite também? Olha, sim, sim, o coronavírus, esse vírus danado está tomando conta da nossa cabeça, da nossa atenção. Existem vários relatos de hepatite por coronavírus, sim. Habitualmente são hepatites leves, né? Na verdade, ele assim, a imensa maioria das infecções por Covid gera algum grau de hepatite, extremamente comum. Mas a maioria das vezes são aquelas hepatites leves, como que eu estava comentando sobre o vírus herpes, sobre o vírus Epstein-Barr, são hepatites leves. Mas em alguns casos elas podem sim ser bastante intensas, com gravidade, e principalmente no Covid grave, internado em UTI, entubado, paciente crítico, eles podem inclusive somar a agressão do coronavírus com a agressão da instabilidade clínica, hemodinâmica, de pressão baixa, de ventilador, de sepse, e ter graves hepatites, sim, é possível no coronavírus. E mais uma pergunta aqui, doutor. É possível alguém transmitir o vírus tendo resultados negativos? Olha, depende de que resultado a gente está falando, né? Se ele tem o vírus negativo no corpo, da hepatite C, ele não transmite. Mas a hepatite B, ela tem vários marcadores. Hepatite C, a carga viral está negativo, não transmite. Mas hepatite B, nós temos dois marcadores importantes que a gente usa muito no dia a dia, que é o HBsAg, que é o antígeno, e a carga viral. Então, sim, é possível o indivíduo ter a carga viral negativa, porque ele está tomando o seu remédio, mas o HBsAg ainda é positivo. E ele tem risco de transmitir, sim. Então é preciso ver de que vírus nós estamos falando e de que exame nós estamos falando também. Tá. Tem uma outra pergunta aqui. É possível alguém não desenvolver a doença e passar o vírus para outra pessoa? Sim, sim, sim. É aquele que possui o vírus, não está agredindo o seu fígado, então ele não tem doença, mas ele tem a infecção. Esses indivíduos são fonte de transmissão bem comum, tanto de hepatite C quanto de hepatite B. Então, o ideal, doutor, é sempre fazer a prevenção, né? Não compartilhar materiais cortantes, né? E fazer o uso de preservativo nas relações para evitar a transmissão, porque como o senhor mesmo disse, né? Como muitos pacientes são assintomáticos, a grande maioria não sabe que está infectado e com isso ele pode estar fazendo uma cadeia de transmissão, não é isso? Sem dúvida, de novo, a hepatite é uma doença silenciosa. Só tem um jeito de saber se você tem hepatite ou não, fazendo o exame do anticorpo. São exames simples, que aliás tem teste rápido. Você vai lá e no mesmo dia você pica o dedo, na mesma hora, você tem teste rápido de hepatite C, de HIV, de hepatite B e de sífilis, junto ali no pacote. É extremamente importante que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, faça esse exame. É um exame acessível, de novo, sobra nos postos de saúde, para doenças que podem complicar de uma forma extremamente grave, como a cirrose, o câncer de fígado, e se você descobre cedo na vida, você tem tratamento eficaz. Então, não tem sentido não procurar essas infecções em todo mundo que reside numa área, como por exemplo a Amazônia, que tem muita hepatite, ou mesmo um indivíduo numa cidade. Algumas abordagens de hepatite C dizem para testar todo mundo com mais de 50 anos. Todo mundo com mais de 45 anos tem que fazer pelo menos uma vez na vida o teste de hepatite C. Porque quando ele era jovem, a hepatite C se transmitia muito. A hepatite C foi descoberta em 1999.
Olha quão recente é isso. Antes disso, a gente nem sabia o que era hepatite C. Naquela época, a gente transmitiu muito hepatite C na relação sexual, na manicure, nas cirurgias, no dentista, na endoscopia, na farmácia, no bezetacil, nas vacinas. Então, só tem um jeito de saber. Esse indivíduo tem que testar e, se tiver hepatite C, tratar e curar a sua hepatite. Tem mais uma perguntinha aqui da Marina, doutor. Para fazer diagnóstico de hepatite autoimune em crianças, precisa da realização de biópsia? Olha, hepatite autoimune em criança, né? Específico. Né? Eu não Isso, sou em crianças. pediatra, Aqui a pergunta eu foi não em sou criança. pediatra, eu não sou pediatra. Aqui quem cuida de criança aqui em casa é minha esposa, Fernanda. Mas criança é outro mundo, muito diferente. Criança a gente brinca que não é um adulto pequeno. As coisas são bastante diferentes. Mas olha, hepatite autoimune nem sempre precisa de biópsia. Às vezes é possível fazer o diagnóstico de hepatite autoimune apenas com os marcadores sorológicos, com os autoanticorpos, exames de sangue comuns. Na verdade, não são comuns, são exames bem específicos, né? Às vezes é possível, mas às vezes não. A pergunta é relevante, porque tem horas que os marcadores eles não concluem. Você faz um exame, ele não é conclusivo, fica na dúvida e a biópsia é necessária. Ainda é hepatite autoimune, ainda é uma hepatite que a gente faz biópsia com certa frequência ainda. Hepatites virais a gente quase não biopsia mais hoje em dia, mas hepatite autoimune é uma situação que a gente ainda faz biópsia com certa frequência, justamente porque, às vezes, os marcadores sorológicos não são suficientes para fechar o diagnóstico. Tá certo. Tem um comentário aqui da Nara Oliveira. Meu pai nunca sentiu nada, descobriu tardiamente e teve que fazer transplante. Justamente pelo fato dela ser uma doença sintomática, né, doutor? Exatamente. Essa história que ela conta é extremamente comum. O indivíduo chega para a gente com cirrose um belo dia da vida, com seus 50, 60, 70 anos, às vezes até mais cedo, aqui na região amazônica, a hepatite delta e B causam cirrose, às vezes bem mais cedo. A gente vê, às vezes, cirrose em indivíduos com 20 anos aqui na região. Mas um belo dia chega com diagnóstico de cirrose e se surpreende. Mas né, como cirrose? Eu nunca senti nada. Tinha um vírus dentro dele, ou tinha uma hepatite autoimune, né? Ou tinha uma outra doença do fígado mais rara. É importante lembrar, já que a gente está falando de várias doenças do fígado, várias doenças do fígado levam à cirrose. A lista de doenças hepáticas crônicas é bem extensa. Doenças raras, às vezes. Acho que nós travou o seu vídeo, seu áudio, doutor. Tem mais uma perguntinha aqui. O teste rápido da hepatite, ele é confiável? Ou somente o exame de sorologia, se o teste rápido for positivo? Doutor, eu acho que travou a sua conexão. Oi, doutor, está nos ouvindo? Nós não estamos ouvindo o senhor. Eu acho que a sua conexão travou. Bom, nós tínhamos mais duas perguntas aqui. Eu acho que o senhor está sem áudio mesmo, nós não estamos ouvindo o senhor. Tinha mais uma pergunta que era sobre a questão do teste rápido, se ele era um teste confiável ou não. Doutor, se eu puder reconectar,
Nós perdemos o seu áudio aqui e o seu vídeo agora.